Então assim, é maravilhoso ver tudo isso. E assim, a questão dos cristãos ter tudo em comum, viver tudo em comum, né? E eles eram extremamente, apesar de serem extremamente perseguidos, eles conseguiam encontrar a alegria em serem cristãos. Claro. Em estarem próximos. Claro. Eu não sei se você lembra uma imagem aí de 4, 5 anos atrás, talvez um pouco mais, de cristãos egípcios sendo mortos com uma roupa laranja. Isso saiu na televisão, Acho que eu lembro. Foi muito divulgado. E dias atrás saiu um vídeo das esposas, das viúvas, falando da alegria delas em saber que os maridos estavam com o Pai Celestial e que eles são heróis atuais da fé cristã. Entende? Então, a gente aqui no Brasil, a gente goza dessa liberdade de culto e é muito bom. Mas a gente sabe que hoje ainda existe perseguição. Existem países, especialmente que têm a fé islã, em que não é permitido que seja cristão. Então, o Egito permite, mas o sofrimento na rua, entendeu? Ele é real. Então, assim, eu estive no Cairo no ano passado, e eu estive numa igreja nossa, lá, uma catedral nossa, que é no centro da cidade. E um dos pastores disse pra gente que há uns anos atrás eles eram cuspidos na rua. Por serem cristãos. Por serem cristãos. Porque eles eram conhecidos, né? E há uma certa proteção do governo em relação aos cristãos, porque tem uma opinião internacional, tudo isso envolve, né, economia e tal. Mas eles dizem, hoje nós vivemos relativamente bem, mas nós já tivemos muitos problemas, né, de você andar na rua e passar uma pessoa, vem ali normalmente na sua direção, como qualquer um na calçada, e de repente você recebe uma cusparada na cara, entende? Então, você veja a que nível nós chegamos, né? Então, a própria Jerusalém, hoje, ela também tem dificuldade com os cristãos. Muitos cristãos têm ido para Israel nessa coisa, né, de cristão evangélico e tal, e vai para Jerusalém. É realmente extraordinário você conhecer aquele lugar. Morar lá é outra história. Porque pregar na rua, como a gente prega aqui, não tem a mesma facilidade. Não é que não seja permitido, é permitido, mas as pessoas, os populares não aceitam. Cultura. É cultura, entende? É como se você estivesse ali meio que abusando da fé deles, entende? Então, a gente não sabe o que é perseguição, essa é a realidade, Idiane. Nós não sabemos. Então, tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Mas veja, uma coisa importante. Graças a Deus, a igreja brasileira não tem se acomodado. A igreja tem ido, e a igreja do Brasil, o Brasil tem sido visto, olhado por muitos países do mundo, como sendo um celeiro, né, de missões. Então a gente tem missionários em várias partes do mundo, porque o Brasil é um país bem recebido em qualquer lugar que vai, né? Com exceção de algumas bobagens que se faz aí nessa questão internacional. Sim. Mas há brasileiros em várias partes do mundo como missionários, porque tem uma facilidade de ser recebido. Então, isso volta os olhos da igreja do mundo para nós aqui de uma forma interessante, né? Essa questão da perseguição lá de trás, a perseguição que os primeiros cristãos passaram, em que momento, mais ou menos, ela perdurou até a mais gritante, né? Eu sei que, como o senhor mesmo falou, ainda hoje eles, principalmente, lá sofrem muitas questões de perseguição. Mas a perseguição mais gritante, ela durou até mais ou menos... Foi até o Edito de Milão ou foi antes disso? Foi até o Edito de Milão, até Constantino. Então, Constantino é o primeiro imperador que se diz cristão. Ele afirmou ter tido uma visão de uma batalha importante, e nessa visão ele via uma cruz no céu e uma frase do tipo assim, motivando aí que ele iria vencer. De fato, ele venceu a batalha e se tornou um cristão. Daí é onde vem a questão dos escudos com cruzes, né? Então, as cruzes começam a fazer parte dos escudos das batalhas dos soldados. As batalhas de hoje são com drones, mas naquele tempo era espada e escudo. Então, em 313, ele assina esse documento que dá liberdade de culto. Na verdade, é muito parecido com o que aconteceu. Por exemplo,
Bom, guardadas as proporções, com o que aconteceu aqui em 1891. Porque a primeira Constituição brasileira de 1888 garantia a liberdade de culto. Né? E em 1891, proclamação da República, e aí os evangélicos começam a chegar para aqui como missionários legais para pregar o evangelho para brasileiros. Porque os que vieram antes disso vinham ilegalmente. E vinham. Né? Mas a partir de 1891, eles vieram de forma legal para pregar para os brasileiros. E ainda assim enfrentaram muita resistência. Porque a nação inteira era católica, né? E aí existiu aquela divisão muito forte. Né? Vou dar um exemplo para você aqui da nossa terra. Batalha das Tabocas. Então, quando os holandeses estão aqui e tem a batalha, porque a taboca é um arbusto, né? E o arbusto que tem espinhos, então eles atraíam os soldados para dentro dos espinhos. Para dentro dos espinhos, e era presa fácil para os pernambucanos, certo? Beleza. Mas antes da batalha acontecer, o bispo vai lá, né? O bispo vai lá e leva a imagem de a Senhora da Aparecida, né? Levanta a imagem assim: nós vamos perder para os protestantes, nós vamos deixar a nossa rainha, nossa mãe e tal, perder e tal. Então, havia sempre houve no Brasil essa distinção muito forte, essa briga, essa separação muito forte entre católicos e protestantes. E isso, inclusive, em batalhas como essa. Isso é histórico da nossa região aqui, da nossa cidade, né? Então, a igreja, quando ela recebeu a liberdade de culto, quem poderia dizer que é ruim? Quem poderia dizer que é ruim? Veja, os evangélicos amaram quando o Brasil disse assim: agora vocês podem vir pregar. Foi o que Constantino fez. Então, Constantino, ele não oficializou a igreja. Quem fez isso quase 60 anos depois foi Teodósio. Mas ele disse assim: ninguém persegue mais os cristãos. Se perseguir, é inimigo do Estado. Né? Então, quem fez a organização e a institucionalização da igreja foi Constantino ou foi Teodósio? Teodósio, ele oficializa a fé cristã como religião oficial do Império. Oficial do Império. Agora, Constantino não fez isso. Constantino disse o seguinte: vocês podem cultuá-lo livremente. Acabou a perseguição. Então, assim, os sinos, por exemplo, o concílio de Nicéia, 325, ou seja, 12 anos depois do Edito de Milão, havia os bispos com mutilações. Bispos sem um olho, bispos sem um dedo, porque eles eram torturados para negar Jesus. Né? Então, naquele primeiro concílio, havia bispos ali que tinham essas mutilações no seu corpo, né? Poderia até dizer, como Paulo disse, né? Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, porque ganharam a liberdade. Então, ali houve digamos assim, um alívio para a igreja. Lógico que houve um alívio, né? Aí se alguém pergunta assim: mas teve coisa negativa? Claro que teve. Porque agora o imperador se dizendo cristão, muitas pessoas chegaram para a fé cristã sem conversão. E aí você começa a ter uma mistura dentro da igreja. Porque antes do Edito de Milão, os cristãos eram cristãos convertidos, absolutamente convertidos, porque eles eram perseguidos. Agora eu vou ser um cristão sem perseguição nenhuma. Então eu posso ser um cristão nominal apenas para agradar o imperador, por exemplo. Apenas para conseguir um emprego melhor. Entende? Então, tudo isso aconteceu na história da igreja. Mas dizer que a liberação foi